Seção 1 das férias. Artigo 87. Para cada 12 meses trabalhados, o servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, respeitada a seguinte proporção: inciso 1, 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço por mais de 5 dias. 2, 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 3, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. E 4, 12 dias corridos, quando houver tido 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado compensar nas férias as faltas ao serviço. Segundo, somente depois do primeiro ano de exercício em cargo público do município adquirirá o servidor direito a férias. Nos anos subsequentes e até o mês de outubro, o responsável pela repartição organizará a escala de férias do ano seguinte, que poderá ser alterada com autorização do secretário da pasta, respeitada sempre a conveniência do serviço. Terceiro, organizada a escala de férias de todos os servidores, será providenciada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos a sua publicação. Quarto, não terá direito a férias o servidor que, durante o período de aquisição, permanecer em gozo de licença para tratar de interesse particular por período superior a 30 dias. Parágrafo 5º. Os membros de uma mesma família terão direito de gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disso não resultar prejuízo para o serviço na administração pública direta e indireta municipal em que trabalharem, e caso exista discordância quanto à definição do período em que serão usufruídas, caberá à administração fixar o seu período de gozo, fundamentando a decisão e dando ciência por escrito aos interessados. Parágrafo 6º. Para o cumprimento do disposto no parágrafo 5º deste artigo, os servidores deverão comprovar a opção de concessão das férias do outro ente familiar empregado. Artigo 88. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens, como se em pleno exercício estivesse. Artigo 89. Em casos excepcionais, a critério da administração, poderá as férias ser concedidas em 2 períodos, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 10 dias consecutivos. Artigo 90. Somente serão consideradas como não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, as férias que o servidor deixar de gozar mediante decisão escrita do prefeito e regularmente publicada dentro do exercício a que elas correspondam. Artigo 91. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 1º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de exoneração. Parágrafo 2º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição da República, quando entrar em gozo relativo ao primeiro período. Artigo 92. Por motivo de remoção, o servidor em gozo de férias não será obrigado a interrompê-las. Parágrafo 1º. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço. Parágrafo 2º. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez. Seção 2. Das licenças. Subseção 1. Disposições preliminares. Artigo 93. Será concedida licença ao servidor, inciso 1, para tratamento de saúde. 2. Por motivo de doença em pessoa de sua família. 3. A gestante, adotante e paternidade. 4. Para prestar serviço militar obrigatório. 5. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 6. Para tratar de interesse particular. 7. Para capacitação. E 8. Para desempenho de mandato eletivo. Parágrafo único. Ao ocupante de cargo de provimento em comissão, não se concederá licença nos casos dos itens 2, 5, 6, 7 e 8 deste artigo. Artigo 94. Finda a licença, o servidor deverá assumir imediatamente o exercício do cargo, salvo prorrogação. Parágrafo 1º.
O pedido de prorrogação deverá ser apresentado até 15 dias antes de findar a licença, sendo contado como licença, no caso de indeferimento, o período compreendido entre a data da conclusão desta e a do conhecimento oficial do despacho denegatório da prorrogação. Parágrafo 2º. Incorrerá em abandono de emprego quem, no item 6 do artigo 93, não retorne a serviço ou não solicite prorrogação, ou ainda, tendo o seu período de prorrogação indeferido, não assuma sua função. Artigo 95. A licença dependente de exame médico será concedida pelo prazo fixado no laudo ou atestado. Parágrafo 1º. Findo o prazo, poderá haver novo exame e o atestado médico concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Segundo, na hipótese de o servidor reunir condições para desempenhar outras atividades por recomendação da perícia médica, será aproveitado em função julgada compatível com sua limitação. Artigo 96. Serão consideradas prorrogação as licenças concedidas dentro de 60 dias contados do término da anterior. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, somente serão levadas em consideração as licenças da mesma espécie. Artigo 97. O servidor não poderá permanecer em licença por moléstia por prazo excedente a 24 meses. Artigo 98. Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o servidor será submetido a exame e aposentado, se for considerado definitivamente inválido para os serviços públicos em geral. Parágrafo único. No caso das doenças graves, elencadas no artigo 79, o prazo previsto no artigo 97 poderá ser dispensado. Artigo 99. As licenças tratadas no incisos 5, 6, 7 e 8 do artigo 93 deste Estatuto serão concedidas pelo prefeito municipal e as demais serão deferidas pelo secretário de Administração e Recursos Humanos. Artigo 100. Serão consideradas como faltas injustificadas os dias em que o servidor deixar de comparecer ao serviço, ficando claro que, na hipótese de interpor recursos, deverá submeter-se à inspeção médica. Subseção 2. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 101. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, é indispensável inspeção médica. Segundo, estando o servidor impossibilitado de se locomover, a inspeção médica será feita em sua residência ou em hospital. Terceiro, o servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer atividade remunerada, sob pena de ter cassado a licença. Quarto, o exame para concessão de licença para tratamento de saúde será feito por junta médica do município. Quinto, o atestado ou laudo, passado por médico ou junta médica particular, só produzirá efeitos depois de homologado por junta médica do município. Artigo 102. No curso de licença poderá o servidor requerer exame médico, caso se julgue em condições de reassumir o exercício. Artigo 103. A licença ao servidor acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplastia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de Payet. Será concedido após a homologação da perícia com base nas conclusões da medicina especializada, quando não for o caso de concessão imediata da aposentadoria. Artigo 104. A licença para tratamento de saúde será concedida com vencimentos integrais e pelo prazo indicado no laudo. Subseção 3. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 105. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo deste município poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, exigida a documentação passada por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se necessária à assistência direta do servidor. Segundo, a licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos integrais nos primeiros 30 dias de afastamento, consecutivos ou intercalados, e com 2/3 da remuneração a partir do 31º dia de afastamento. Parágrafo 3º.
A concessão de que trata este artigo se dará até o limite de 180 dias consecutivos ou intercalados, computados ao longo da vida funcional do servidor, independente da quantidade de licenças concedidas para esse fim. Parágrafo 4º. Quando a pessoa da família do servidor se encontrar em tratamento fora do município, permitir-se a apresentação de atestado ou relatório médico, que poderá ser homologado pela Instituto de Previdência dos Servidores da Serra. Subseção 4. Licença à gestante, adotante e paternidade. Artigo 106. A servidora gestante e a adotante será concedida mediante inspeção médica e certidão da Justiça, respectiva licença maternidade de até 180 dias consecutivos com remuneração integral. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença paternidade de gestante poderá ser requerida desde o início do 8º mês de gestação até o final do 1º mês após o parto. Segundo, o tempo de licença será contado a partir da data do parto. Terceiro, no caso de adoção de criança com idade inferior a 2 anos, a servidora adotante deverá apresentar certidão contendo informações sobre a data em que a criança lhe foi entregue em guarda provisória nos autos do processo de adoção ou diretamente em adoção para contagem do prazo estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 4º. No caso de adoção de criança com idade entre 2 e 5 anos, o período previsto no parágrafo anterior fica reduzido à metade. Quinto, a licença prevista no caput deste artigo será ampliada em 15 dias se a servidora apresentar laudo médico comprovando que ainda encontra-se amamentando seu filho. Parágrafo 6º. Até que o filho complete 6 meses de idade, a servidora terá direito a reduzir sua jornada de trabalho de 1 hora, desde que comprove com laudo médico que continua a amamentá-lo. Subseção 5. Da licença para serviço militar. Artigo 107. Ao servidor convocado para o serviço militar e para outros encargos da Segurança Nacional, será concedida licença fazendo jus à remuneração do período. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante comunicação por escrito do servidor ao responsável pela repartição, acompanhada de documento oficial que comprove a incorporação. Parágrafo 2º. Da remuneração, descontar-se-á a importância que o servidor perceber na qualidade de incorporado, salvo se optar pelas vantagens do serviço militar. Parágrafo 3º. O servidor desincorporado reassumirá dentro de 30 dias o exercício de seu cargo sob pena de perda da remuneração e se a ausência exceder aquele prazo de demissão por abandono do cargo. Artigo 108. Ao servidor oficial da reserva das Forças Armadas será também concedida licença, sem prejuízo de sua remuneração, durante os estágios previstos pelos regulamentos militares, quando não perceber qualquer vantagem pecuniária pela convocação. Parágrafo único. Quando o estágio for remunerado, fica assegurado o direito de opção. Subseção 6. Da licença a servidor por afastamento do cônjuge ou companheiro. Artigo 109. Poderá ser concedida licença ao servidor efetivo para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo não superior a 5 anos e sem remuneração. Parágrafo 2º. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público de outros entes da Federação, poderá esse servidor ficar à disposição com ônus para o órgão em que foi aproveitado, limitada essa seção a 5 anos. Parágrafo 3º. Para obter a licença referida neste artigo, tratando-se de união estável, cabe ao servidor promover a justificação judicial da convivência. Subseção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 110. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos, prorrogáveis, observado o limite máximo de 6 anos de afastamento. Parágrafo 1º. Requerida a licença, o servidor público aguardará em exercício a decisão. Segundo, a licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração.
Terceiro, a licença sem remuneração para trato de interesses particulares poderá ser prorrogada a critério da administração por mais de um período cuja somatória não ultrapasse o prazo estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Atingido o limite de 6 anos de afastamento ininterruptos ou não, fica vedada a concessão de nova licença para este fim. Quinto, não poderá obter a licença de que trata este artigo o servidor público que esteja obrigado à devolução ou indenização aos cofres do município a qualquer título. Sexto, na hipótese da licença ser interrompida no interesse do serviço, o servidor público estável terá o prazo de 30 dias para assumir o exercício. Parágrafo 7º. O servidor afastado em licença para trato de interesse particular e retornar à atividade somente poderá obter a licença de que trata este artigo decorrido o prazo de 2 anos contados da data em que reassumir o exercício do seu cargo efetivo. Subseção 8. Da licença para capacitação. Artigo 111. A cada 5 anos e havendo interesse da administração, o servidor poderá afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo 1º. O servidor fica obrigado a apresentar relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, juntamente com prova documental expedida pela instituição organizadora. Parágrafo 2º. Os períodos de licença de que trata o caput deste artigo não são acumuláveis nos quinquênios seguintes. Artigo 112. Poderá ser concedido a critério da administração licença remunerada para que o servidor faça mestrado ou doutorado por até 2 anos, se comprovada a incompatibilidade do horário do curso com a do serviço. Parágrafo único. O mestrado ou doutorado tem que ter afinidade com o cargo ou função exercida pelo servidor. Artigo 113. Após o término do mestrado ou doutorado, o servidor terá que trabalhar no mínimo 4 anos. Parágrafo único. Em caso de desligamento voluntário do servidor do quadro funcional em prazo inferior a 4 anos, este deverá ressarcir ao erário público toda a remuneração percebida enquanto se encontrava de licença para capacitação. Subseção 9. Da licença para desempenho de mandato eletivo. Artigo 114. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. 2. Investido no mandato de prefeito ou vice, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, alínea A, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Seção 3. Do acidente de trabalho. Artigo 115. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Parágrafo 1º. Configura acidente em serviço dano físico ou mental sofrido pelo servidor no local de trabalho ou a serviço. Parágrafo 2º. Equipara-se a acidente em serviço o dano, inciso 1, decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 2. Sofrida no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Parágrafo 3º. Entende-se por doença profissional a que resulte das condições inerentes ao serviço ou de fatos nele atribuídos. 4º. A comunicação da ocorrência do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável por igual período, quando as circunstâncias o exigirem. 5º. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos, desde que os valores apresentados e previamente autorizados sejam compatíveis com o tratamento necessário à sua recuperação. 6º. Resultando do evento incapacidade total e permanente, o servidor será aposentado com vencimentos integrais. 7º. Entende-se por incapacidade parcial e permanente a redução por toda a vida da capacidade de trabalho, por incapacidade total e permanente, a invalidez irreversível. 8º. O tratamento em instituição privada, recomendado por junta médica oficial,
constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituições públicas. Artigo 116. No caso de morte resultante de acidente do trabalho, será devido pensão aos beneficiários correspondente à remuneração integral que o servidor recebia à data do falecimento. Seção 4. Do direito de petição e recursos. Artigo 117. É assegurado ao servidor o direito de requerer ou representar aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo, observadas as seguintes regras. Inciso 1. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 2. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferida a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. 3. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferida a primeira decisão, não podendo ser renovado, ficando claro que tal pedido não suspende e nem interrompe o prazo recursal. 4. A administração poderá rever a qualquer momento os seus atos, devendo anulá-los quando eivados de ilegalidade. 5. Nenhum recurso poderá ser encaminhado mais de uma vez a uma mesma autoridade. Parágrafo 1º. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Parágrafo 2º. A decisão final do recurso a que se refere este artigo deverá ser dada dentro do prazo de 90 dias, contados da data de seu recebimento pelo protocolo do município, e, uma vez proferida, será imediatamente publicada, sob pena de responsabilidade do servidor a quem incumbir a publicação. Parágrafo 3º. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 118. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, inciso 1, em 5 anos, quanto dos atos que decorrerem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. 2. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição contar-se-á da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 119. O recurso, quando cabível, interrompe a prescrição. Artigo 120. Para o exercício do direito de petição, é assegurado acesso aos autos do processo na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 121. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nos artigos anteriores. Seção 5. Do servidor estudante. Artigo 122. Ao servidor estudante será permitido faltar ao serviço sem prejuízo da remuneração nos dias em que se realizarem provas parciais ou finais que conflitem com seu horário de trabalho. Parágrafo único. O servidor deverá apresentar documento fornecido pela direção da escola que comprove seu comparecimento às provas previstas no caput deste artigo.